Convido a todos os irmãos que, por favor, estejam abrindo as vossas Bíblias no quinto livro, na verdade, do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 10. Iremos meditar nessa noite o dom gratuito de Deus. Louvado seja Deus. Carta de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos, no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, no versículo 1. O cabeçalho, epífricas, o título dessa leitura é o Centurião Cornélio. Louvado seja Deus. E está escrito assim no versículo 1 a seguir: E havia em Cesareia, quer dizer, um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado em italiano, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínua oração a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente uma visão de um anjo de Deus, que se dirigia para ele dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que és, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 homens, 2 dos seus criados, e um piedoso soldado, dos quais estavam ao seu serviço. E havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6, e tendo fome, quis comer. E entrando, lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido. E veio do céu, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigido
uma voz: levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez disse a voz: não faça tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidoso, entrou-se acerca do que seria havido aquela visão que tinha visto. Eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta. Perguntou pela casa de Simão, e chamando, perguntou se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse: o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Levantando-te, pois, e disse: e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos varões que ali foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procura. Qual a causa por quais estás aqui? E eles disseram: Cornélio, centurião, varão justo e temente a Deus, e tem um bom testemunho de toda a nação do judeu. Foi avisado por um santo anjo para que tivesse na sua casa, ouvisse as tuas palavras. Então chamando para dentro, o recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foi com eles alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio e os que estavam esperando, todos já convidados, os seus perante os amigos mais íntimos, né? E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio e a recebeu, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro, levantou e disse, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia ajuntado. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito um varão judeu ajuntar-se e achegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou que a nenhum homem chama comum ou imundo. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Perguntou, pois, por que razão manda-te me chamar? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu jejuando até a hora 9, orando em minha casa na hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com veste resplandecente e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Enviou, pois, a Jope e manda chamar Simão, os que tem por sobrenome Pedro. E este
está na casa de Simão Curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus nos fez, não faz acepção de pessoa. Diga assim: graças a Deus, louvado seja Deus. Senhor Espírito Santo, como é bom, meu Pai, estar em sintonia com Teu Espírito, meu Pai, e em ter sensibilidade de ouvir a Tua voz. Como é maravilhoso saber que o Senhor cuida de cada detalhe em nossas vidas. Seja conosco nessa noite, nos ajude, dê compreensão, sabedoria, para assim estar aprendendo mais de Ti, para a glória e louvor do Seu santo e eterno nome. Amém, irmão? Pode tomar seus assentos. Glória a Deus. Uma história muito conhecida, irmão, que o texto que nós lemos hoje é um texto meio... Se a gente fosse ler esse texto todo, era 48 versículos, mas até aqui já dá para nós relembrar tudo que esse texto tem para nos ensinar nessa noite. Amém, irmão? É sabido que Cornélio era um centurião gentil da cidade de Cesareia, né? Nominalmente é o primeiro gentil nominado ao cristianismo, a ser convertido ao cristianismo, né? Ou seja, depois de Cornélio, em gerações e gerações, chegou até nós que também somos gentil, que não somos judeu, louvado seja Deus. Esse centurião foi nominal, ou seja, o primeiro nome escrito na Bíblia como convertido a Cristo, a fé dos apóstolos, a fé do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui esse homem, a Bíblia narra que ele era um homem piedoso, né? Temente a Deus, vivia piedosamente. E assim como eu e como você oramos a Deus, um dia o que nós pedimos, Deus cumprirá na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. Esse homem ainda não tinha tido um encontro com o dono da vida, mas ele religiosamente vivia piedosamente, ele e sua casa, né? Isso nos demonstra que nada que nós fizemos por obra pode nos levar até o céu. O único que nos conduz, que tem o poder de tirar o homem do mundo perdido e levar até Deus, é Jesus Cristo, louvado seja Deus. E esse homem, como ele era um homem temente e religiosamente vinha buscando a Deus, orando, fazendo esmola aos pobres, mas mesmo assim ele ainda faltava algo na sua vida, assim como aquele homem rico chamado Zaqueu, um homem bem sucedido financeiramente, mas um dia ele desejou ter um encontro com Jesus Cristo, louvado seja Deus. E aqui o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foi intermediário, louvado seja Deus, para conduzir esse homem de Deus chamado Pedro
até essa casa, como nós lemos aqui, até Cesaria, né? Nessa casa de Cornélio, um centurião, um homem comandante de um exército romano, o qual ele era responsável por 100 homens, 100 soldados, né? Um centurião, ele era responsável por 100 homens. Era como se fosse, era um líder de um exército, de um batalhão que continha 100 homens para ele tomar conta. E ele orando, né? A Bíblia diz que a hora nona, na antiguidade, no calendário, né? O horário era contado em 3 horas, né? E a hora nona, todos nós sabemos que como Jesus entrega o seu corpo na cruz do Calvário, foi na hora nona, era 3 horas da tarde, às 15 horas, louvado seja Deus. E esse homem estava orando, chegou a hora nona, ele teve uma visão de um anjo, louvado seja Deus. Irmão, quem ora, quem tem intimidade com Deus, não se intimida quando Deus se apresenta de qualquer forma que for, louvado seja Deus. Não como a gente vê hoje um misticismo, né? Algo místico, pessoa dizendo que é cheia do Espírito Santo, e ela fala algo e não acontece nada, porque quando Deus fala, irmão, Ele cumpre. Ele não deixa eu e você em dúvida não, louvado seja Deus. É sabido, quando ele anuncia a vinda de Cristo por Maria, ele confirma também a José, que estava próximo a se casar com Maria, louvado seja Deus. Da mesma forma que ele avisou quando Jesus nasceu, que José e Maria pegassem o menino e fossem para o Egito, que ia matar todos os meninos de 2 anos para baixo, e o rei Herodes também queria matar Jesus. O anjo avisa José, e José pega a Maria, e Jesus, já ainda criança, vai para o Egito. E quando foi para voltar de volta, o anjo aparece novamente e diz: pode voltar, que aquele que estava lhe perseguindo já está morto, louvado seja Deus. Então, irmão, as coisas de Deus é coisa séria. Deus, ele não brinca de ser Deus. Quando ele fala, ele não deixa você em dúvida, louvado seja Deus. E aqui se cumpriu na vida desse homem. O anjo, ele dá toda a trajetória, vai lá em Jope, próximo ao mar. Chegando lá, você vai encontrar 2 homens chamados Simão, um curtidor, e o outro chamado Pedro. Olha só como é que é as coisas de Deus. Deus, ele trabalha, irmão, da forma clara, louvado seja Deus. Esse negócio de chegar, porque Deus mandou te dizer, não sei o quê, isso aí você me perdoe, não faça de obra da carne, louvado seja Deus. Deus, quando ele fala, ele confirma a palavra no seu coração, louvado seja Deus. Ele não deixa você confusa, ele deixa você temente, assim como Cornélio ficou meio temente por ver aquela visão, mas ele ficou preparado. Você vê que o texto diz que ele ficou na sua casa aguardando, e o percurso que esses homens fizeram não foi tão perto, irmão. Você sair de pés, a Bíblia não fala em qual veículo eles andavam, mas antigamente ou era na aviação Canela, ou no lombo de animais, camelo, essas coisas. Então, diz os historiadores que o percurso da cidade de Cornélio, né, Cesareia até Jope, era um percurso de 50 km, 50 quilômetros, não é perto, é como se daqui da cidade de Russas, é um pedaço de chão até bom. Mas quando Deus fala, irmão, eu e você somos sensíveis à voz de Deus, e eles, temente a Deus, enviou 2 homens, 2 criados deles, da sua casa, e um soldado piedoso, que teve a compaixão de ir com aqueles 2 homens até Pedro, e chegar lá, receber o homem, e vir
E no capítulo 11, no versículo 12, desse mesmo livro, a Bíblia declara que Pedro saiu de Jope com mais 6 irmãos. Ou seja, foram 10 pessoas que saíram, 3 pessoas que saíram da cidade e retornaram mais 10 pessoas na caminhada. E a Bíblia diz que no dia seguinte eles chegaram até Cornélio. Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus é Deus que cumpre o que Ele fala. Louvado seja Deus. Nos dias de hoje, Deus ainda fala através da tua palavra. Louvado seja Deus. Quando nós ministramos, quando nós lemos, Deus Ele fala aos nossos corações através das Sagradas Escrituras. E a Bíblia diz que Pedro, mesmo sendo homem temente a Deus, ele também levantando a sua voz, o seu olhar, Jesus fala claramente com ele, levanta, ele vendo aquele lençol carregado daqueles animais, de répteis, né? Todos os animais, e para os judeus não era comum, eles chamavam imundo. Assim como aqui na cultura nordestina nossa, tem muita gente que come comida, outros já não come. No Brasil, na verdade, lá fora, eu ando muito, eu sei, tem comida que a gente ama aqui, que lá fora o pessoal não come, mas deve ser respeitado culturalmente, né? A vontade e o desejo de cada um. E no judaísmo aqui também, Pedro também, aqueles animais, aquela visão que ele teve, que na verdade era uma revelação de Deus, que o versículo que nós oramos, que nós lemos aqui, fala que Deus, Ele não faz acepção de pessoa. E Deus nessa visão, Jesus nessa visão, estava mostrando a Pedro que tanto os judeus, como os gentios, como os gregos, não tinha diferença no reino de Deus, para Deus. Pois, igual o judeu para Deus, éramos nós, gentios, louvado seja Deus. Aqueles que não são judeus, gentios, que é o que nós somos. Filho de Deus, adotado por Cristo, nos fez ser filho como gentio, louvado seja Deus. E o texto é bem claro em dizer que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, louvado seja Deus. Então, irmão, o que nós, como leitores da palavra, aprendemos com um texto tão maravilhoso desse? Muitas lições nós temos a aprender com esse texto desse centurião, homem piedoso, homem que buscava, mas que ainda faltava ter um encontro com o dono da vida. E aqui o texto é bem claro, mas na frente, que quando Pedro orou, toda aquela casa se encheu da glória de Deus, louvado seja Deus. Todos aqueles cristãos que estavam reunidos, que veio de Jope, veio como testemunho do judeu, para testificar que Deus é Deus dos judeus e dos gentios, louvado seja Deus. E nós somos privilegiados, irmão, por ser gentil e por ter sido alcançado pelo dom gratuito da salvação de Cristo, louvado seja Deus. Então, o texto é bem claro, e quando Pedro entendeu essa visão, ele ficou maravilhado, louvado seja Deus. Essa cidade, irmão, foi palco de grandes evangelistas de Deus.
Felipe pregou nessa cidade. O apóstolo Paulo, em Cesareia, o apóstolo Paulo foi preso nessa cidade, pregando o evangelho do Senhor Jesus. E assim, quando Pedro entendeu essa visão, que Deus assim arrebatou ele em espírito, a sair do mundo terrestre, do plano terrestre, e levava ao mundo espiritual, louvado seja Deus. E algumas vezes, irmão, das nossas vidas, nós na nossa intimidade com Deus, Deus ele também nos transcende em pensamento. Nós pegamos a imaginar como vai ser o céu, né? Como a Sagrada Escritura diz, e ali é um arrebatamento de sentido, que Deus nos faz viajar nas coisas celestiais, as coisas maravilhosas, e assim nós imaginamos como é que vai ser, como aquele louvor diz. Será que você já imaginou como vai ser naquele dia? Louvado seja Deus. Quando você entrar no céu, ao lado de Jesus, como será? Louvado seja Deus. Vai ser algo maravilhoso. E hoje na graça, nós também, como buscamos a Deus, nós também vemos claramente o que Deus fez e fará nas nossas vidas hoje no período da graça. Louvado seja Deus. E Pedro, ele ficou maravilhado quando ele entendeu que aquela visão que ele estava vendo daquele lençol carregado de répteis, né, quadrúpede da terra e todas as aves do céu, era como se fosse um gentio. Ele ficou maravilhado, porque Pedro era pregador do judeu, mas ele ficou maravilhado com a salvação do gentio. Louvado seja Deus. Então, irmão, nós devemos se alegrar, independente da denominação que seja, quando alguém aceita a fé em Cristo. Louvado seja Deus. Independente de onde for, é mais um que iremos nos encontrar nas mansões celestiais. Louvado seja Deus. Nós devemos ter esse coração quebrantado em ver o reino crescendo não membros de Cristo aqui na terra. Louvado seja Deus. Nós devemos se alegrar e não devemos ter dúvida, porque quando Deus fala, Ele esclarece na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. E assim, esse homem chamado Cornélio, piedoso, um centurião, um chefe do exército, que governava um batalhão de 100 homens, ele ficou maravilhado com a visita daquele homem de Deus chamado Pedro. Louvado seja Deus. O homem que foi levantado como primeiro obreiro da igreja primitiva, louvado seja Deus, chama apóstolo Pedro. Ele, quando nós lemos esse início desse capítulo, desse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós vemos que esse homem, em uma só pregação que ele fez, se renderam ao Senhor mais de 3.000 almas. Louvado seja Deus. Então o Espírito testificava que era com os apóstolos, e hoje nos dias atuais também, irmão, o Espírito Santo que habita no meu coração e que habita no coração de cada um de nós, também testifica na minha vida e na sua vida que Ele é conosco. Louvado seja Deus. É necessário que nós esteja atento
insensível para se cumprir tudo que Deus fará através da minha vida e da sua vida como servo e como serva de Deus. Louvado seja Deus. Como varão, aqui como o texto diz, varão e varoas, eleita por Cristo na cruz do Calvário, lavada e remida pelo sangue carmesim na cruz do Calvário. Aquele que a Bíblia diz que ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. E a Bíblia diz em 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, se ele não ressuscita, em vão seria a pregação, em vão seria o evangelho, em vão seria nós estar reunidos. Mas ele ressuscitou, está à destra do Deus Pai, e o que, assim como ele confirmou a Cornélio, que estava buscando ser melhor a cada dia, confirmou naquele dia na sua casa, assim, batizando todo com o Espírito Santo e se enchendo do poder da graça. Louvado seja Deus. É o mesmo que opera hoje, irmão. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É preciso nós, como igreja, estarmos sempre atentos a esses textos que nos levam a entender que mesmo o homem sendo piedoso, fazendo obra de caridade, mas mesmo assim precisa se chegar a Deus, a Jesus, pois é Ele quem conduz o homem e a mulher até a salvação no porvir. Louvado seja Deus. Esse homem, irmão, chamado Cornélio, é como se diz, o marco para aqueles que não entenderam e que ainda não abriram a mente para a pregação do Evangelho, pois ele fazia tudo conforme era para fazer, mas lhe faltava algo, assim como Zaqueu que eu falei, era um homem rico, tinha bastante como se viver, não dependia de finança, mas lhe faltava algo essencial na sua vida. Louvado seja Deus, era a salvação em Cristo Jesus. Então eu e você hoje devemos se alegrar, porque às vezes pode nos faltar algo, mas em mim e em você está algo precioso que dinheiro no mundo não compra, que é o Espírito Santo, é a salvação em Cristo. Essa é a maior alegria, esse é o maior privilégio que o homem e aqui a mulher de Deus pode carregar dentro dele. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que nós somos um vasos preciosos, que carregamos dentro de nós um tesouro, aleluia, algo maravilhoso, irmão. E a Bíblia diz que as tentações momentâneas desse mundo não dá para se comparar com a glória de Deus que se há de se revelar em Cristo Jesus na plenitude dos tempos. Louvado seja Deus. Então, irmão, não importa o que eu venha passar, eu tenho que me alegrar todos os dias por pertencer a esse povo eleito de Deus e por ser esse vaso que carrega dentro de mim esse tesouro precioso que é o Espírito Santo. Ele é algo, irmão, que
que em alguns momentos ele tem ciúme da minha vida e da sua vida, é seu amigo. Ele chora ao ver você ficar muitas vezes triste, porque o texto de Neemias é claro em dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, Deus, ele se alegra lá do seu trono com aqueles que está com força, com vigor de lutar por a sua vida, pela sua família, pelas suas causas. Louvado seja Deus. Deus, ele se alegra quando eu e quando você estamos com essa força que vem dele, que é ele quem dá esse combustível para a nossa vida espiritual ter força, para que ele se alegre lá do céu e diga: oh, graças, como meu servo está com força para lutar, está sem desfalecer. Então Neemias diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Louvado seja Deus. Então, irmão, que nós tenhamos força a cada dia, assim como Cornélio recebeu de Deus a visita do homem de Deus, para que assim ele recebesse a porção da graça, que é o Espírito Santo de Deus, que habita no coração de cada um de nós. Louvado seja Deus. Louvado e agradecido seja o nome de Deus, seja o nome do Senhor. Então, esse homem ficou maravilhado por se cumprir tudo que ele viu, teve a visão e se confirmou em sua casa. Deus, ele confirma tudo aquilo que ele falar no meu coração e no seu coração. Seja como for, se Deus falou, vai se cumprir na minha vida e na sua vida. E se não se cumprir aqui na terra, irmão, a Bíblia diz que no porvir, na vida eterna, se cumprirá todas as promessas. Louvado seja Deus. Então, é necessário que eu e que você esteja atento, sensível na posição que Deus nos propôs para receber a bênção de Deus. Como assim Cornélio, ele ficou na sua casa, ajuntou a sua família e aguardou a visita esperada para receber de Deus o que tinha sido anunciado pelo anjo em sua vida. Louvado seja Deus. Então, irmão, isso se cumpriu na vida de Cornélio e também se cumpre na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Quantas vezes, irmão, nós não já passamos por um momento de luta, de dificuldade, e Deus brada no nosso coração, nos dando força em um louvor, em uma leitura, em uma oração que você faz, que você derrama as suas lágrimas, com o espírito aquebrantado. É Deus lhe visitando, lhe dando força para dar prosseguimento na sua caminhada. Louvado seja Deus. Deus é assim, irmão. Ele age no momento certo e na hora certa, na minha vida e na sua vida. Louvado seja Deus. Então, que o dom gratuito que é de Deus esteja sempre nos renovando. Louvado seja Deus. Assim como renovou o entendimento dessa família, que eles entenderam que a salvação era pela graça, pelo dom gratuito de Deus, e que a partir dali eles precisavam se reunir com os cristãos da igreja primitiva, e assim sucessivamente até o dia de hoje nós se reunimos em nome de Jesus para cultuar aquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja Deus. Assim, irmão, é até o dia que ele resolver vir buscar a igreja, os escolhidos, aqueles que são
que foi, aleluia, aqueles que foram chamados, predestinados por Ele para viver as boas novas de Cristo aqui na terra. Louvado seja Deus. Isso é motivo de nós transbordar de alegria. Louvado seja Deus. Mesmo em meia luta, meia dificuldade, mas quando nós se lembramos que há um Deus no céu e que Ele contempla tudo aquilo que eu necessito, que preciso, e que envia a provisão no momento certo para que eu e que você prossiga na alegria, na força, para que assim Ele se alegre com as minhas vitórias, com as minhas conquistas, para a glória e louvor do nome santo do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Louvado seja o nome dele. Então, irmão, esse foi mais um texto que o Espírito nos deu como direção, para que assim nós estejamos nessa noite nos abastecendo, para que nós possamos dar continuidade no chamado que Deus nos chamou. Louvado seja Deus, com força, com vigor, avivado, porque o crente avivado, irmão, ele jamais terá tempo de pensar coisa da terra, coisa contemporânea, e sim, ele pode até pensar como humano, mas o pensamento dele está alinhado com o céu, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Louvado seja Deus. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos dando graça para nós prosseguir, para nós dar continuidade, e que assim nós possamos, dias após dia, ter essa semente brotada por Cristo em nosso coração, e que Ele é quem rega, Ele é quem dá o crescimento na minha vida e na sua vida, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. E aqueles que creem, aplaudam a Ele com alegria, pois Ele é digno de todo louvor. Louvado seja Deus.